Nos próximos capítulos da novela Mulheres de Areia, Ruth vai ser julgada por matar Vanderlei. Tudo acontecerá porque nessa altura da novela, Vanderlei vai ser brutalmente assassinado e Ruth até então vai estar ocupando o lugar de Raquel na mansão ao lado de Marcos, já que todos acreditam que Raquel tinha morrido em um acidente de barco. Com a morte inesperada de Vanderlei, Ruth acaba se tornando a principal suspeita, já que ela está ocupando a identidade de Raquel, que teria muitos motivos para acabar com a vida de Vanderlei. Chega o dia do julgamento e Ruth entra no tribunal. Diante da juíza, ela questiona qual é o seu nome. Ruth fica em silêncio. A juíza repete: queira dizer o seu nome. Mantendo a farsa, Ruth diz em voz alta diante do plenário: Raquel Assunção. Enquanto isso, a verdadeira Raquel está disfarçada no tribunal com uma peruca e óculos escuros. Enquanto isso, Ruth explica: naquela tarde eu saí do Rio, fui direto para casa dos meus pais e você passou pelo hotel onde morava a vítima? Não, senhora. E por qual motivo a senhora veio antes? Por que não esperou pelo seu marido? É porque eu queria chegar antes dele, ele estava muito nervoso e eu fiquei com medo que ele acabasse fazendo alguma bobagem, né? A juíza comenta: tá certo. E a juíza continua questionando: há quanto tempo a senhora conhecia a vítima? Bom, há muito tempo. Ele foi seu namorado antes de você se casar com Marcos Assunção? Ruth fica pensativa, afinal de contas, ela é Ruth, mas ali ela está assumindo o lugar de Raquel. A juíza repete a pergunta: a vítima teve um relacionamento amoroso com a senhora antes do seu casamento? Raquel observa de longe a atitude da sua irmã que está ocupando o seu lugar. Ruth fica de cabeça baixa e em silêncio. A juíza questiona: você se nega a responder? A senhora tem o direito constitucional de se calar. E Ruth assina o documento dizendo que ela iria se calar diante das perguntas da juíza e se senta no tribunal. O julgamento está só começando. Marcos está muito preocupado. A juíza comenta: agora eu vou passar a ouvir as testemunhas arroladas por ambas as partes. Elas virão para que se esclareça a verdade dos fatos. Busca-se nesse processo a verdade real. Enquanto isso, Marcos questiona o advogado contratado para defender Ruth: doutor, por favor, o que aquele sujeito está fazendo ali, se referindo a César? O advogado comenta: doutor César vai auxiliar como assistente hoje da acusação. Marcos, nervoso, questiona: o quê? Pois é, mas justo César. Fica tranquilo, Marcos, vai dar tudo certo. Enquanto isso, a juíza continua que entre a primeira testemunha, Andréia Sampaio. O advogado de Ruth questiona: dona Andréia Sampaio, a senhora foi noiva da vítima? Sim, fui. E a senhora se encontrou com seu ex-noivo no dia do crime? Andréia afirma que não. A última vez que eu o vi foi quando ele me devolveu a chave da minha casa, muito antes da morte dele. Donato também entra para depor e comenta: eu não tive lá, eu não tive. O advogado de Ruth comenta: eu solicito a vossa excelência que lembre a testemunha que se calar ou faltar com a verdade no tribunal é crime de falso testemunho. Donato grita: mas eu estou falando que eu não tive lá. César gosta da autoridade de Donato. O advogado de Ruth questiona: o senhor sabe o que é isso? Ele mostra um pertence de Donato a ele, que comenta: isso aí é do Tonho da Lua, ele é meu enteado. Pois é, ele perdeu isso aqui e o senhor encontrou, né? E isso aqui foi encontrado no quarto da vítima. Donato fica em silêncio e o advogado continua: senhor Donato, por um acaso o senhor não esteve no hotel no dia do crime para exigir o negativo de uma fotografia que estava em poder da vítima? Fotografia essa que mostrava o senhor no exato momento em que empurrava o pai de Tonho da Lua do alto das pedras, tirando a vida dele. Donato fica em silêncio e acaba resolvendo
querendo colaborar. Ele comenta, tá certo, eu tive lá sim, mas quando eu entrei, o Vanderlei já estava morto. Ele estava lá estendido na cama, estava morto, eu vi e eu fiquei com medo e saí correndo, mas o Vanderlei estava morto, eu juro. Tonho, que está no tribunal, começa a gritar, mentira, foi ele, foi o seu Donato que matou meu pai, e foi ele também que matou o Vanderlei. A juíza pede silêncio, silêncio no tribunal, por questão de ordem. A sessão está suspensa por 30 minutos. Um tempo depois, Marcos corre para abraçar Ruth e comenta, está sendo tudo muito pior do que eu pensava. Calma, está tudo bem. Meu Deus do céu, mas e esse promotor? Todas as perguntas que ele faz para a testemunha insinua que eu sou a assassina. Mas ele está na função dele, comenta o advogado. Vai ter mais alguma testemunha para ser interrogada? Bom, as nossas nós já interrogamos todas. Agora, provavelmente, a acusação deve ter alguma, mas isso não vai terminar nunca, não. A senhora está se saindo muito bem, dona Raquel. Mas e o César, Marcos? O que ele está fazendo aqui? Eu não acreditei quando eu entrei no tribunal. Ele está funcionando como assistente da procuradoria. A existência dele ali pode ser muito negativa para nós. Marcos comenta, miserável. Enquanto isso, o advogado de acusação comenta, há quanto tempo que a gente não se via, hein, César? Foi um prazer ver você funcionando nesse caso. Ela tem que ser condenada, comenta César, com sangue nos olhos. O promotor comenta, ela não vai escapar. Ela é uma mulher sem moral, sabe? Traiu Marcos e explora bem o romance dela com a vítima. Hein? Pode deixar. Ô Murilo, você se lembra de tudo que eu te contei, né? Mas é claro, tá tudo aqui na minha cabeça. O que ela aprontou com aquele palhaço, as humilhações que fez a família do marido passar, foi cada vexame. A Raquel sempre foi muito debochada, bebe muito, sabe? Uma mulher muito instável. E o motivo do crime para mim está claro. Ela tentou se recompor com o marido e o Vanderlei estava impedindo, insistia em manter o caso, fazia ameaças e ela tinha resolvido se regenerar. Conversa. Também o Marcos sempre foi um frouxo. Ela mentia e ele acreditava em tudo. O fato é que o Vanderlei estava se tornando conveniente, atrapalhando a vida deles. Você ouviu, né? O próprio Marcos confirmou. O promotor questiona mais César, você deve ter algumas contas para acertar com ela ou com o marido, né? Porque essa insistência toda em funcionar na acusação... mas o meu caso é com a Raquel. O que ela fez foi muito grave, Murilo. Não tem perdão, não. Já de volta ao tribunal, Vilma dá o seu depoimento. A promotoria, após questioná-la, comenta mais nenhuma pergunta. A juíza questiona o advogado de defesa. Quer fazer alguma pergunta? Sim, excelência. Dona Vilma de Souza, o motivo de termos chamado a senhora aqui é o seguinte, em uma conversa anterior, a senhora me deu a entender que tentava inocentar a minha constituinte. Quem? A dona Raquel Assunção. Isso é verdade? Vilma comentar, sim, senhor. Pois muito bem, foi uma conversa curiosa e até certo ponto, confesso que muito estranha. Eu chamei Dona Vilma de Souza porque eu tenho certeza que ela pode me fornecer elementos que vão ajudar a esclarecer esse caso. Dona Vilma, como que a senhora tem tanta certeza que não foi a acusada que matou a vítima? Pensativa, Vilma comentou, porque eu sei, não foi ela. Mas chegou ao meu conhecimento que Dona Vilma de Souza teve um caso de amor com o senhor Vanderlei Amaral. Um burburinho se forma no tribunal e o advogado comenta, não adianta tentar negar, porque eu tenho testemunhas e eu posso provar. Raquel assiste tudo no tribunal, enquanto o advogado continua. Dona Vilma tem tanta certeza que não foi a acusada que matou a vítima, porque quem matou o Vanderlei Amaral foi a senhora. Vilma grita, eu? Não fui eu, não. No dia do crime eu estava trabalhando no bar do Alemão. O advogado pede que o seu assistente vá investigar se Vilma realmente estava trabalhando. Enquanto isso, Virgílio se preocupa porque ele não quer que Raquel seja inocentada e dessa forma, Ruth acaba passando por um grande pesadelo após assumir a identidade de sua irmã. E esse julgamento vai dar
pano para manga e eu vou trazer vários vídeos aqui no canal te contando sobre tudo em detalhes. Inclusive, agora mesmo eu tenho mais uma bomba para te contar. Para isso, eu já tenho um vídeo prontinho e esse vídeo está aparecendo aí na sua tela. Basta você clicar para poder assistir, tá bom?